Capítulo 1 O herói jurou vingança. Também conhecido como prólogo. Baixo, repulsivo e detestável, eu me sinto enojado. Toda vez que eu olho ao redor, cada e toda pessoa é igual. Eles traem enquanto sorriem, pisoteando em boas intenções enquanto sorriem, e administram veneno enquanto riem alto. Eu me sinto um idiota por tentar desesperadamente salvar pessoas como eles, mas sem ser capaz de voltar no tempo, eu só posso me sentir deprimido. Poderia ser dito que eu sou responsável por ter sido enganado, é por isso que esta conclusão é apenas natural. Contudo, se alguém dizer que eu devo aceitar isso, então nem ferrando. Nós conseguimos ponto. Nossa, você é um monstro, sério ponto. Finalmente acabou. Todo o mal está purificado de acordo com a vontade de Deus ponto. Enquanto a fonte da vida está jorrando na espada fincada no meu peito, meus ex-amigos, não, pessoas que eu pensei como amigos me cercam. Isto é sem dúvidas uma punição, punição para o eu que cegamente se pendurou na palavra acreditar. Logo, se há uma segunda vez, eu não cometerei quaisquer erros lá, com certeza. Logo, se há uma segunda vez, eu definitivamente matarei. Eu matarei a princesa, eu matarei os cavaleiros, eu matarei os aldeões, eu matarei os magos, eu matarei os soldados, eu matarei os santos, eu matarei os artistas marciais, eu matarei os assassinos, eu matarei as dançarinas, eu matarei os mercadores, eu matarei o rei, eu matarei a rainha, eu matarei os nobres. Eu massacrarei todos eles, na forma mais cruel, na forma mais sadística. Eu manterei isso gravado na parte mais funda, mais funda, mais funda do meu coração, para que eu não esqueça isso na próxima vida. Mensagem do sistema: Espada Sagrada da Vingança desbloqueada. Ponto. No que minha consciência começa a sumir, uma voz assim foi ouvida. Mas meu corpo não se mexerá nem um pouquinho, eu não consigo fazer nada. Hey, eu imagino onde foi que nós fizemos um errinho. O que nós poderíamos ter feito, para viver naquele tempo estilo jogo para sempre, ou talvez, não havia nada que nós pudéssemos ter feito, eu queria que isso acabasse diferentemente. E então, eu lembrei que no fim da matança, uma mulher matou outra. Ela também foi perfurada do mesmo jeito que eu fui, rindo de sua própria incapacidade, aquela mulher era referida como a Mau. NT, Lorde Demônio, Rei Demônio, apesar de haverem diferenças, e aqui estiver como Lorde, eu prefiro usar o termo Mao, que provavelmente é o termo original, em japonês, e é mais fácil de escrever. Kukuku, ahahaha o Goku, bavalhaha. Uma bocada de sangue se misturou com sua risada. Isso verdadeiramente é uma história engraçada, a inimiga do mundo, a inimiga que eles nos falaram para lutar contra, que era considerada a verdadeira nêmesis do herói, era a única pessoa que não contou uma mentira. O Pierrot estava dançando por pouco mais tempo. NT, Pierrot é um tipo de palhaço. TCH, você ainda não morreu. Não, ele não tem qualquer poder para se levantar mais. Mas, a purificação do mal levará um pouco de tempo. Ponto. Isso mesmo, ele não consegue nem nos encarar mais. Ponto. Enquanto parecia que eles estavam para rir de novo, pensamentos estavam repentinamente surgindo. Como ele já perdeu sangue demais, pensamentos bonitos não estavam parando ali. Logo, as palavras que foram gravadas apenas por instinto saíram. Ah, todos vocês, eu absolutamente matarei todos vocês, de qualquer jeito. Kashyyyk, o som confirmou o esvaziamento total do HP dele, e sua consciência afundou até o fundo do abismo escuro. Eu, o Keikaito, morri. Mensagem do sistema: modo tutorial acabou. Tempo passado: 4 anos, 112 dias, 17 horas, 52 minutos e 35 segundos. Experiência, level, está caindo com o tempo. Como a quantia de retrogressão excede os pontos de experiência acumulados, resetando o level para o valor inicial, um déficit de menos 20,000 está acumulado. Colocando os pontos de experiência para serem travados no level 10.
revogando skills que combinam com a quantia de retrogressão que excede o processo de retrogressão executado. Retrogressão de skills, revogando com sucesso. Skills foram inicializadas completamente. Como a quantia de retrogressão excede a habilidade, tentativa de processo de retrogressão ao revogar a skill especial Espada Espiritual. NT, Spirit Sword, pode ser espada de espírito também ou qualquer coisa assim, mas acho que esse nome fica melhor. Tentativa falhou devido aos efeitos da espada sagrada da vingança. Processo de revogação cancelado, movendo para tentar selar a quantia-chave de pontos de experiência. Processo de selamento com sucesso. 53 das 58 formas de espada de espírito foram seladas. Desequilíbrio da quantia de retrogresso excessiva acabou. Preparando retrogressão para o modo de início. Completo. Começando retrogressão para o modo de início. Anime Center BR, salve pessoal, se acharem erros na tradução deixem nos comentários a parte que irei corrigir acabo não tendo tempo para fazer uma boa revisão, peço Ni Domino Yusha Light capítulo 02 volume 01. Capítulo 2 O herói ataca por hora. Bem-vindo, obrigada por vir, herói Sa Geafu. No que eu abri meus olhos, o objeto de ódio bem diante de mim levou um golpe cheio. Meu punho intuitivamente socou e atingiu a boca do estômago dela com toda a minha força. O cabelo prateado da princesa Lesia Aurélia balançou e ela foi desconcertada alguns passos para trás, agachando e segurando seu estômago. Eu na realidade queria mirar no rosto dela, mas porque eu estava deitado, meu punho não alcançou ele, e o grosso do golpe não foi totalmente entregue. Vossa Majestade! Princesa! Incapazes de entenderem a situação em mãos, os cavaleiros estavam momentaneamente embasbacados e correram em socorro da princesa em pânico. Alguns imediatamente conjuraram feitiços de cura de baixa classe e uma leve luz envolveu ao redor da princesa. Vendo esse espetáculo, eu não estava nem um pouco satisfeito. Mesmo que eu não tenha usado quaisquer armas, apesar de ter sido um acerto parcial sem qualquer força, reforço mágico ou bênçãos, eu não conseguia entender como ela levou meu golpe diretamente sem equipamento e ficou só nisso. Quando uma questão aparece, mais questões sobre a situação atual instantaneamente seguem. Onde raios eu estou? Isto é um sonho. Uma lanterna giratória. NT, essa lanterna, só matou, é aquelas lanternas que este vídeo mostra. Apesar de eu ter pensado que morri, eu não vi nada de errado com meu corpo quando eu olhei para baixo. Nem o traço ou marca da espada Deus Slayer que deveria estar fincada no meu peito pode ser encontrado, nem mesmo nas roupas que eu estava vestindo. NT, como podem ver, a espada se chamada Matador de Deus, por assim dizer, e a palavra Deus estava, ao menos, na versão em inglês. Foi mais de 4 anos atrás, esta roupa preta que eu tinha quando eu fui numa jornada neste mundo pela primeira vez. Era o uniforme do colegial que, o Kei Kaito estava atendendo. Seu cretino, o que raios você fez? Mesmo que você seja o herói, você não pode fazer mal à princesa. Apesar dos cavaleiros rapidamente apontarem suas espadas para mim, a pressão deles não tinha qualquer intenção assassina. Eles devem ter pensado que eu ainda não tinha experiência com lutas, então a pressão que eles emitiram era como uma brisa gentil. Eu ignorei isso e prontamente tentei entender a situação atual. Eu devo estar na área de invocação dentro do castelo na capital real, baseado nos meus arredores. Apenas agora há pouco, eu estava na parte mais funda de Ryududen, nas profundezas da região inexplorada, a tumba do dragão. Deve ser tão longe que a distância linear é de 10,000 km. Assumindo que magia de transferência foi usada, você teria que fazer uma transferência de longa distância mais de 10 vezes. Será tão impossível que até a Mao, que se orgulha de sua quantia absurda de poder mágico, não consegue fazer isso de uma vez. Então deve ser minha vida passando pelos meus olhos como uma lanterna giratória. Ilusões que podem ser consideradas como reviver a vida de alguém são definitivamente impossíveis. Desde aquele sonho,
Isso me acerta e esta hostilidade que eu senti gradualmente ressurgiu. Se isto não era um sonho ou uma lanterna giratória, eu infelizmente ainda não conseguia vir com uma explicação para a situação atual. Ó Y, você está ouvindo? Não de verdade. O cu. Seu cretino. Como um tapa na cara dele, o orgulho barato do cavaleiro irritante ficou danificado por uma resposta meia-boca. A hostilidade virou real sede de sangue e apontou sua espada. Pelo contrário, a sede de sangue séria que virou para mim se tornou algo como um calor macio pelo momento. Enquanto eles estão pensando que eu não era realmente tão forte assim por causa da resposta meia-boca amolecer eles, meu corpo reagiu e correu até eles. E o cu. Eu pisei no pé dele e eu acertei meu cotovelo na garganta dele, carregando todo o meu peso. Eu não me segurei em nenhum dos meus movimentos. Eu fui invocado como herói por 3 anos. Depois de derrotar a Mao, eu fui perseguido por 1 ano, sendo perseguido pelo mundo como um sacrifício na recuperação pós-guerra. Se alguém não está acostumado em lhe dar golpes fatais e hesitar, então ele não terá tanto assim para viver. Além do mais, os cavaleiros que pararam de se mexer na cena inesperada. O cara que veio até mim bateu na parede, com uma traqueia parcialmente esmagada, e estava agora espumando na boca. Seu corpo se afrouxou e ele estava caindo. Ah! O pescoço não foi arremessado. Errer! O pescoço dele estava protegido por fortalecimento de espírito. Apesar que eu não senti esse tipo de magia sendo usada, ao invés disso, meu corpo parece pesado. Um silêncio mortal preencheu a sala e somente minha voz foi ouvida. Não importa quão habilidoso ou forte ele era, mesmo que ele parecia forte ou um especialista. Apesar de eu não ter usado nenhum tipo de arma, é difícil de pensar que foi inefetivo. Supostamente, o pescoço dele devia ter sido torcido e virado com um som cruel. Mas na realidade, isso não aconteceu. L. Lauren. Em alguns segundos, os cavaleiros saíram de seu estado petrificado e se reuniram próximo do cavaleiro caído. Eles apressadamente conjuraram um feitiço de recuperação e viraram uma poção de cura intermediária na garganta do cavaleiro caído. Havia algo que estava insatisfatório para você, herói Sa-ma. A princesa quase não conseguiu tirar essas palavras, no que ela estava recuperando de vomitar com um rosto azul pálido alcançando suas orelhas. Ela foi intimidada quando a sede de sangue que eu vazei involuntariamente preencheu a sala. Com um rosto pálido e de algum modo aliviada, a princesa murmurou por pouco aquelas palavras. Ouvindo ela fez minha sede de sangue intencionalmente vazar, intimidando todas as pessoas aqui. Você pode chamar isso de algum assim, alesia. Como esperado de uma princesa. Eu não gosto de aproximadamente tudo sobre você, essa voz, aqueles olhos, essa figura, essa atitude, eu não gosto nada disso. Eu me sinto enojado só de ouvir aquelas palavras da sua boca. NT, que cara simpático. Um cavaleiro sentiu um senso esmagador de perigo e bateu seu corpo trêmulo em ação. Ele trocou de posição com a princesa para poder protegê-la, mas mal ele sabia que era inútil. Porque eu, que posso me mover com velocidade inumana, não estava mais ali. Que arga! Ugu! Cu! Eu passei por entre os cavaleiros e corri para o lado de alguém, então eu segurei o pescoço dele com uma mão e esmaguei ele contra uma parede. Eu era apenas um homem inocente que foi egoisticamente invocado, forçado no papel de um herói. Se eu derrotar a Mao de novo, tudo o que está me aguardando é ser culpado por crimes que eu não fiz, e ser traído e rirem de mim. O que você quer dizer, Uf? É muito claro para mim, eu nunca esquecerei isso. Assim que a Mao for derrotada, o mundo ficará de pernas pro ar. Os santos me reconheceram como o inimigo do mundo, e o reino confirmou isso. E todos os crimes cometidos por trás das cenas foram culpados em mim. Companheiros que haviam lutado ao meu lado, amigos com quem eu pensei que eu dividia um laço próximo, todos eles irão me trair, sem exceção. Sem uma dúvida, os mesmos caras que eu salvei com apenas um grito por socorro irão me trair, irão jogar pedras em mim,
me insultar e cuspir em mim. Esta princesa também era uma daquelas pessoas. Depois que eu derrotar Amao, o mundo se tornará meu inimigo, e todos meus aliados desaparecerão. Entre eles, a princesa irá fingir ser uma aliada. Ela se aproxima de mim dizendo: eu lhe ajudarei, e eu lhe darei abrigo. Vida como um fugitivo pode ficar cansativa. Aquelas mudanças dramáticas poder ficar tão exaustivas que eu facilmente acreditei naquelas palavras de ajuda. Apenas para então ser traído e rirem de mim. Enquanto dizia que era um lugar seguro, eu fui levado para uma gema de teletransportação, onde eu posso usar magia para entrar, mas não para sair. Era uma sala armadilha dentro de uma masmorra. NT, Dungeon, que uma das traduções é masmorra. E quando eu havia escapado por pouco com minha vida, eu tinha feridas sérias que levaram um tempo considerável para curar. Ah, quando você armou para mim, seu aliado, naquela hora você me disse: eu nunca traí você, desde o começo eu nunca fui sua aliada, e isso deveria ter sido óbvio. Em primeiro lugar, uma pessoa de um mundo diferente não é um humano, você não me disse isso. Sério, eu não sei o que você está. Eles me trataram como um idiota. E a verdade era que eu fui um idiota. Eu teria notado se eu tivesse averiguado ela direito, que ela estava escondendo inimizade de mim. Se eu tivesse apenas abandonado a palavra a acreditar, então isto nunca teria acontecido. De qualquer forma, eu posso claramente sentir a malícia escondida dentro do coração da princesa agora. Está claro mesmo quando ela parece estar em dor e confusa. Leves gestos, contato visual, o padrão de respiração, a mudança em expressões. Esses são os jeitos que eu ganho informação para prever os pensamentos e movimentos dos meus oponentes em combate. Você nunca pode esconder malícia de mim. NT, eu ia usar má vontade, mas isso parece preguiça. Sig, você verdadeiramente tem uma máscara grossa abaixo da sua pele. Bem, apesar de eu não entender a situação, isto não parece ser um sonho ou uma lanterna giratória, mas de qualquer jeito está tudo bem. Eu deixarei as coisas difíceis para depois. Ah, eu soltei minha voz inintencionalmente. Eu não sei quanto tempo este tempo bônus que eu tenho durará, eu juro. Minha voz começou a transbordar com deleite, minha expressão se quebrou em euforia muito rapidamente, então meu coração começou a bater mais rápido, fazendo meu braço encher com excitação e agir imprudentemente. Ah! O Guk! Então, a animosidade da princesa secou rapidamente. Eu soltei meu agarramento e o aperto que eu tive no pescoço dela afrouxou. Ela caiu em suas costas, me olhando com olhos repletos com medo. Minha figura refletida nos olhos dela e minha expressão estavam certamente distorcidas e perturbadoras. Mas, está bom. Está tudo bom. Eu queria viver neste mundo lindo para sempre. Porque é um mundo onde uma pessoa pode virar um herói. Mas, o resultado trágico deste mundo era ser traído e forjado como um criminoso. Se tornar uma piada. Eu era, claro, puro, mas não mais. Eu já fui quebrado há muito tempo atrás. Eu juro, eu terei vingança. O rosto que eu devo ter mostrado para os outros deve ser uma repleta com insanidade, ela deve contrariar a ideia deles de honra. Por favor. A ajude. Detestável. Sofra o quanto for possível, alesia. GYAO. Esquerda, direita, esquerda, direita. Eu acertei o rosto dela até a consciência dela secar e o rosto dela ficar sem sensação. Eu acertei ela para que ela possa sofrer o máximo de dor possível. Seu cretino Gia. Gu. Ora. 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 Sua importante princesa está sendo espancada até o talo. Vocês não conseguem fazer nada sobre isso. O NT. Esses ora são aqueles gritos que os caras dão enquanto batem e provocam, vocês já devem ter visto em algum lugar. Pegos no momento onde a princesa estava sendo surrada, os cavaleiros finalmente se moveram e pularam em ação. Eu fui cercado por 5, não, 6 cavaleiros, apesar que este tanto não importa para mim.
Eu levei meu cotovelo até a junta da perna de um cavaleiro, destruindo o centro de gravidade dele. Eu então apliquei pressão para infligir o máximo de dor que fosse possível. O osso foi então torcido e quebrado. Eu então prossegui para arrancar os olhos dele, esmagar a orelha dele e rasgar o nariz dele em pedaços. Ah ah ah! Ah 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 ah! Como de costume, meu corpo parecia pesado, lerdo, mas não há necessidade em usar a espada espiritual, NT, era espírito de espada. Resolvi mudar para parecer mais uma arma. Já corrigi no capítulo 1 também. É infeliz, mas eles eram indignos de serem mortos pela minha espada espiritual. Também, eu não quero matar. Eu quero vingança. Eu quero que ele sofra. Eu quero que ele sofra o quanto for possível eles sofrerem. Se eu não conseguir, meu coração nunca conhecerá paz. Ah 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 lá 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 lá. Os gritos de dor deles eram como música para os meus ouvidos. Esta sensação não pode ser parada, essa sensação é boa demais. A voz não parou, ela quer atormentar eles até o ponto da morte. Se eles desmaiarem, eu posso apenas infligir mais dor até eles acordarem de novo. Era certamente o inferno para os cavaleiros. Era certamente o inferno para a princesa. Para mim, este era o paraíso onde todos meus desejos viraram verdade. A risada nunca acaba. Ela nunca acabará. A gritaria nunca para. Ela nunca parará. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. Indício. Capítulo 3. O herói se diverte pisoteando. Ug, Gal. Igu. Guguk, Ag. Depois de alguns minutos, a sala não estava cheia com palavras, mas gemidos. Quando a reação dela não me agradou mais, não importando o que eu fiz, eu parei. O rosto dela estava tão desfigurado que você não saberia quem era de frente. Todos os dedos dela estavam quebrados, apontando para direções estranhas. Finalmente, quando ela não conseguia aguentar mais surra, ela se encolheu e espumou pela boca. Bem, então, devemos fazer isso de novo. Meu desejo por vingança não vai ser saciado com apenas isto, mas se ela não está mostrando qualquer reação ou coisa assim da tortura, ficará sem sentido. Quando eu recobrei minha compostura depois de agir violentamente, eu usei uma magia de cura na princesa Lesia enquanto aguentava impulsivamente espetar a espada curta nela. Uma pequena quantia de magia foi absorvida pela minha mão, e uma luz leve surgiu. Essa luz era da espada de cristal verde verdejante. NT. Fica menos repetitivo em inglês, Verdangrim. Eu obtive esta uma forma da espada espiritual quando eu preenchi os requerimentos na floresta dos elfos. A espada curta tem aproximadamente 15 centímetros de comprimento e é como um cristal verde. E se alguma magia é colocada nela, haverá um efeito de cura no alvo. Contudo, não é uma recuperação instantânea. Então, no meio tempo, eu recobrarei meus pensamentos. Eu pensei que era apenas minha imaginação, mas porque meu corpo parece pesado. O que eu entendi durante a batalha foi que minha habilidade física foi evidentemente deteriorada. Por que isso aconteceu? Eu tenho algumas ideias. 1. Talvez seja uma maldição. O que me perfurou antes, a Deus Slayer, era uma espada que tem a habilidade de roubar atributos toda vez que você inflige uma ferida no oponente, e esse efeito de debuff é o motivo pelo qual a igreja guarda com tanto apreço ela. Aquela vez quando eu equipei ela, o efeito da minha espada espiritual foi nulificado. NT, debuff, caso alguém não conheça, é o oposto de buff, ou seja, é status negativo em geral. A igreja Treasure It, que como podem ver, tem a ver com tesouro. Eu ia usar estima, mas não é a mesma coisa. Minha skill inerente espada espiritual tem a habilidade de adquirir numerosas formas toda vez que eu encontro um certo requerimento para meu uso exclusivo. Aqueles 4 anos não foram à toa. Entre as várias formas que eu obtive, há uma que pode curar quaisquer enfermidades. Então, primeiro de tudo, eu tenho que investigar sobre como lidar com a espada. Abri status, NT. Ele apenas falou isso, mas considerando ser também termo-chave,
eu vou usar para esses casos essa desgraça, que é usada para todas as falas em inglês. Como que aderindo à minha voz, uma prancha pálida semi-transparente, a janela de status, emergiu. Nela há uma lista dos atributos da pessoa que a chamou. Sem usar algum tipo de avaliação, skill ou magia, eles não serão capazes de ver isso além de mim. Nela havia informação incrível escrita dentro. O Kei Kaito, 17 anos, homem. HP 531545MP 347412 level 1. Força 224 estamina, 324 resistência, 545 agilidade, 587 poder mágico, 117 resistência mágica, 497. Skills inerentes: espada espiritual, compreensão de linguagem. Skills: soco LV1. Condição: excelente. NT: onde está escrito homem seria apenas macho, de macho fêmea, mas considerando que não devem aparecer status assim de animais, resolvi mudar para homem, diferentemente do que fiz com TWWCP. Que raios é isto? Eu esfreguei meus olhos e fechei a janela de status pensando que era um bug. Eu sacudi minha cabeça e abri ela de novo. NT: bug, erro em um programa-jogo. Abri status. O Kei Kaito, 17 anos, homem. HP 531545MP 347412 level 1. Força 224 estamina, 324 resistência, 545 agilidade, 587 poder mágico, 117 resistência mágica, 497. Skills inerentes: espada espiritual, compreensão de linguagem. Skills: soco LV1. Condição: excelente. Por quê? Haviam muitos atributos estranhos, então eu inintencionalmente murmurou essa questão. Primeiramente, minha idade. Eu fui invocado cerca de 4 anos atrás, quando eu estava no meu segundo ano do colegial e eu tinha 17 anos de idade, agora eu tenho 21 anos. NT: eu uso colegial por preguiça, é o ensino médio. O que poderia ter acontecido? Alguma técnica secreta havia sido ativada. Ou não? Bem, eu não tenho qualquer problema com isto. Depois 0 level. NT, nível, level, é sempre um saco escolher um, mas aqui será level. Eu derrotei a Mao, e a experiência que eu ganhei depois de lutar com ela foi farta. Ela excedeu acima de 300 levels, e subiu para quase level 400. Antes de partir, o líder dos cavaleiros, que era considerado sendo a pessoa mais forte do reino, estava por volta do level 121, então havia aproximadamente 270 participantes durante a subjugação da Mao. Isso também era algo para se considerar a que ponto ela subiu. NT, ele está falando para ter uma noção da divisão de experiência. Claro, se meu level sobe, os atributos são afetados também. Mas eu nunca ouvi histórias onde seu level cai, o único caso era quando você continua a pular o treino por anos. Mas eu nunca ouvi um boato onde seu level cai de uma vez do level 300. Ou aliás, neste mundo apenas os bebês são level 1. Quando eu vim pela primeira vez para este mundo, eu era level 3. E para combinar com meu level 1, meus atributos foram extremamente diminuídos. Minha característica perfeccionista é algo como uma skill de correção do herói diferente das skills inerentes. Se você for adequado e você cumprir as condições, então com tempo suficiente você recebe ela. As skills possuem proficiência e level. Se você treinar várias vezes, elas sobem de level, e então você pode masterizá-las. Basicamente, você não tem nenhuma outra escolha senão soltar sem parar as skills até você subir de level. Em outras palavras, minha skill soco que eu havia soltado sem parar era o fruto do meu trabalho duro. Ah! Como sou bobo, o andar no céu. NT, o andar do céu, eu odeio traduzir nome de skill Skywalk, é tão mais legal. A consciência da princesa ainda não voltou, mas a maioria das feridas dela já estavam curadas,
então eu interrompi o tratamento e cancelei minha espada espiritual. Eu chutei o chão, e então chutei o chão mais uma vez usando magia como meu apoio. Eu saltei ao ar. A habilidade que eu apressadamente adquiri é andar no céu. Com esta skill, eu posso fazer um apoio abaixo dos meus pés, tornando possíveis batalhas aéreas. Esta skill me ajudou no campo de batalha. Ela foi certamente ativada. Ela ativou, mas... isto é uma piada. Eu fiquei de queixo caído no que eu estava embasbacado pela ativação excessivamente bruta da skill. O consumo de poder mágico e a velocidade de ativação, ela não pode ser comparada aos meus próprios sentidos. NT, no começo, em inglês, estava ele ficou. E ele estava, mas não faz sentido só esse trecho em terceira pessoa, então alterei. Abri status. Ok Kaito 17 anos homem. HP, 531545MP, 297412 level, 1. Força, 224 estamina, 324 resistência, 545 agilidade, 587 poder mágico, 117 resistência mágica, 497. Skills inerentes, espada espiritual compreensão de linguagem. Skills, soco LV1 manipulação de magia LV1 andar no céu LV1. Condição, excelente. Quando eu abri a janela de status, a skill que eu acabei de usar, manipulação de magia LV1 e andar no céu LV1 estavam registradas. Quando eu toquei na palavra andar no céu na janela de status, eu suspirei. Sig, assim como eu temia. Andar no céu nível da skill, 1. Proficiência da skill, 110000. Uma skill para fazer apoios no ar com magia. Isso estava escrito na janela de status. Em outras palavras, a skill foi tratada como recém-obtida. Meu MP drenado prova isso. Como eu disse antes, e para colocar aqui brevemente, o nível da skill indica o quanto você está acostumado com a skill. Quando você ativa com sucesso a skill, sua proficiência subirá. E com isso, você pode usar ela mais eficientemente. Para elaborar, quando andar no céu aumenta de nível, o custo de MP e o tempo de conjuração diminui. Francamente falando, uma skill de nível 1 é lixo. A maioria delas tem uma taxa de consumo tão ruim que você não pode usá-las em combate de verdade. Apenas por precaução, eu chequei as outras skills, mas elas estavam nível 1 também. Isso não parece ser o efeito de uma maldição. Se houvesse um efeito tremendo como este, eu não teria durado tanto assim no campo de batalha. Na verdade, antes de eu ter despertado aqui, se minha memória me serve direito, eu tinha toda skill no nível avançado, tornando possível usar andar no céu e manipulação de magia enquanto conversava, e lutar sozinho por um ano ou mais. Se houvesse uma espada que tem um efeito de skill que reseta o level e skills de alguém, então não há necessidade de depender de um herói, porque você poderia apenas derrotar a Mao em um acerto. Apesar disso ser impossível, você poderia derrotá-la com facilidade. Naquele momento, antes de ser morto. Eu vou assumir que eu sobrevivi porque eu ainda estou vivo. E enquanto eu estava inconsciente, eles me afligiram com um novo tipo de efeito de status. Na janela de status, está dizendo que minha condição era excelente, mas a janela de status pode estar cheia de falhas, então eu só posso usar ela como uma referência. E minha janela de status pode ter sido enganada por um efeito de status de alto nível e obstrutivo. É por isso que, para reconhecer que tipo de efeito eu tenho em mim, eu abri a janela de status de novo e usei a habilidade de avaliação que a espada espiritual tem para obter uma informação mais detalhada da minha condição. Se isto realmente é um novo tipo de efeito, então eu tenho que pegar o efeito sem falha, caso contrário eu não serei capaz de entender os requerimentos para cancelá-lo. Bem, então, avaliação. Avaliação. E quando eu estava prestes a conjurar a habilidade de avaliação que a espada tem e usar ela na minha janela de status, eu parei meus movimentos. Não, pode ser.
Enquanto fazia um rosto torto por causa de uma premonição terrível, eu toquei no ícone próximo de espada espiritual. Então, estavam listados numerosos nomes da espada espiritual onde eu havia superado inumeráveis dificuldades até agora. Contudo, a maioria deles estavam exibidos em cinza fraco, e próximo delas estava a marca de um cadeado. Ao tocar a marca, estava indicado a quantia necessária de experiência requerida para liberar aquele tipo de espada espiritual. Isto é uma piada, certo? Eu tentei trazer algumas das espadas espirituais que estavam coloridas em cinza fraco, mas nenhuma delas funcionou. Parece que são apenas as cinzas, porque eu posso usar aquelas coloridas em branco. De novo, ao ponto de derrubar lágrimas, desta vez, ela havia passado o que ela podia tolerar, junto com a irritação e ansiedade, as emoções dela estavam dando voltas. Enquanto pretendia estar inconsciente, ela tentou conjurar um feitiço com sua boca, então eu chutei ela para interromper isso. Já! Você realmente gosta de ataque surpresa, Alesia. Por qual propósito você acha que eu lhe curei? Não morra antes de eu lhe espancar. Parece que era uma bola de fogo de baixa classe, mas porque estava num estado incompleto, a bola de fogo explodiu dentro da boca da princesa. Certamente, o interior da boca dela se tornou algo muito sério, tão sério que parece ótimo. Apesar que eu não direi isso, eu quero que você me oponha com tudo que você tem, exceto se matar. Vendo a princesa Alesia Sama se autodestruindo, é muito divertido. É muito agradável. Como eu pensar, tomar vingança por mim mesmo é refrescante. Enquanto pensava isso, eu repentinamente achei uma notificação no canto esquerdo superior da janela de status, algo que eu nunca havia visto. Até agora, eu nunca vi aquele ícone nenhuma vez, então eu não sei que tipo de efeito ele tem. O que fazer? Guac. Gal, voale. Por ora, eu estou pressionando meu pé entediado contra o estômago dela enquanto ela me encara intensivamente. Curtindo a aparência e voz desfigurada da princesa Alesia Sama. Suprimindo meu choque por perder muitas formas da espada espiritual, eu lentamente pressionei meu dedo da mão direita no ícone de e-mail. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. Capítulo 4. O herói escreve uma carta. Quando você ler isto, você não terá ficado senil, mas você já morreu uma vez. Não, não é uma piada. Eu não sei como você morreu, mas você certamente morreu uma vez. Quando seu HP alcançou o zero depois que você morreu, você certamente foi teleportado de volta. O que você experienciou até agora era o modo tutorial. No caso de uma pessoa de outro mundo ser transportada, eles ganham um poder inusual nesta Terra, neste mundo. Devido a isso, comparado com as pessoas locais, a maioria delas possui enorme poder. Mas muitas dessas pessoas morreram relativamente rápido, não importa que habilidade elas tinham. Elas serão certamente mortas antes de tarde. Nem eu sei para que mundo Deus da Terra envia elas, nem eu posso interferir. Ainda, apesar de eu ter explicado para elas que precisam ser cuidadosas, parece que só algumas conseguiam se adaptar, porque bem além do senso comum delas, o raciocínio delas é de outro mundo. Então, eu parei de explicar coisas adiantadamente para pessoas de outro mundo. O que eu coloquei em uso foi o modo tutorial. Eu acho que ser jogado na situação sem qualquer explicação foi muito confuso, mas ver é crer, então o último presente, trapaça, de seu Deus foi o modo tutorial. Sim, Shea, acho que vou ficar usando Shea no futuro. Depois de ser teleportado, exceto por uma morte natural, quando seu HP alcançar zero e você morrer, você voltará ao ponto de partida. Cada ponto de experiência recebido, cada skill que você tinha até agora, o tempo experienciado será tomado e convertido em pontos de experiência. Resumindo, um novo jogo mais. É porque quando seu personagem sobe de level, suas skills não. Se você não fizer qualquer esforço, como eu disse antes, você morrerá uma morte dolorosa. Então eu acredito que eu tinha que lhe deixar experienciar a tendência a morrer. Isso foi o melhor Shea que o Deus da Terra podia fazer. Em comparação,
a magia no seu mundo é muito fraca. Originalmente, eles são extremamente indefesos como indivíduos. E apesar de quase não haver diferença entre seus corpos aqui, quando você passa para outro mundo, um poder inusual é ativado. Se você não tem um poder inusual, até você não teria nada além do que o poder de um aldeão A. Então é por isso que, se você quer sobreviver, então se esforce, pense e treine. Quase todos os mundos são mais perigosos do que a Terra. Me desculpe por ser um deus incompetente, mas por favor, viva uma vida feliz. Da deusa. NT. O cara tinha usado igual ao invés do risco, mas como isso fica zoado se for ler no celular, por exemplo, eu resolvi usar o risco para fazer as bodas. Entendo, então realmente era um novo jogo mais. O que saiu do ícone de e-mail era essa carta. Haviam certos pontos onde eu tinha dúvidas, mas realmente parece que um Deus realmente existe. Levels etc. pareciam ter existido também na Terra, meu mundo antigo. O Deus da Terra, pelo bem dos terráqueos que mesmo quando eles recebem a Skill, eles eram mortos facilmente. Ao invés de dar qualquer explicação, ele colocou em uso o método experiencie isso uma vez e então cancele isso. NT, skill trapaceira, melhor em inglês, né? Bem, eu fui salvo com isso, e as várias questões que eu tinha foram explicadas. Agora que sei o que aconteceu com meu level, mas o fato que ele caiu tão repentinamente não é uma das razões pela qual você não consegue viver muito. Ainda assim. Colharra. Sim, vamos ser gratos. Agora, eu posso terminar minha vingança que eu prometi daquela vez. Culhalha. Meu riso não para. Eu não estou no clima para parar. Eu nunca imaginei que haveria outra oportunidade. Ainda assim, meu desejo por vingança, e o ódio que eu abracei no meu coração, não é uma mentira. Ao experienciar isso pessoalmente, pouco a pouco, eu comecei a ficar excitado. Um tremor de prazer está viajando pelo meu corpo, e ele não para. Isto não é um sonho, nem há um tempo limite. Agora eu posso terminar minha vingança, eu posso matá-los. Depois de rir por um tempo, agora eu posso começar a pensar sobre isso claramente. O que eu farei? De onde eu devo começar? Mesmo agora, eu quero esmagar aquelas pessoas, cada uma delas. Nos meus pés, há uma delas, um alvo, da minha vingança. A boca dela está sendo queimada neste momento por sua própria bola de fogo, e pelas várias vezes que eu pisei nela, o vestido que ela está vestindo neste momento está gasto e sujo. Ela finalmente entendeu que é inútil se opor a mim ou ser obediente. Que ela não pode fazer nada além de me encarar com ódio. Sim, isto. É isto. Eu quero vingança. Se eu deixar meu impulso me controlar, então eu posso privá-los de suas vidas facilmente. Se meu level diminuiu, então como eu, o level deles também diminuiu, certo? Eu tenho comigo o conhecimento que eu ganhei e a experiência do modo tutorial. Apesar de eu ter perdido minhas skills e habilidades, eu não perdi a técnica para controlá-las com meu corpo. Há ainda muitas Spirit Vods que eu posso usar que possuem um efeito que supera o status de cerca do level 50, e nos meus arredores, ainda há os cavaleiros que não parecem ter experiência de combate. Se há apenas 10 cavaleiros ou menos, então eu consigo entretê-los sem problemas. NT. Espadas de espírito. Se eu me esconder por um tempo enquanto aumento meu level, então eu posso ir por aí assassinando aqueles malditos cretinos antes de eu me fortalecer e sair para uma viagem. Não é bom. Desse jeito não é bom, porque caso contrário, eu sofri por um ano. Enquanto meu coração está gritando e trincando, as peças quebradas que caíram estão agora se reconstituindo sobre meu desejo por vingança. O tempo que passou, uma coisa estava crescendo, se segurando em mim, era como uma viscosidade barrenta, um pedaço de calor, me dizendo que não estará satisfeita só matando, gritando que era imperdoável. Apesar de ser desagradável ver o rosto dela, apenas isto não era o suficiente. Então, eu não vou matar ela ainda. Então,
Eu não vou terminar aqui. Vamos pensar lentamente, eu tenho tempo, então eu não preciso me apressar quando matar ela. Eu tenho que deixar ela experimentar a dor, as memórias dolorosas, eu tenho que afogar ela num pântano tóxico de remorso e agonia. Mais, é necessário que ela sofra mais. Porque então, minha primeira vingança estará completa. Ah, eu não vou te matar neste momento. Já que eu curei você com grande dificuldade, certo? Mesmo quando eu pensei em várias maneiras de te matar. Eu soltei um suspiro inintencionalmente. É muito lamentável. Eu pensei sobre várias coisas, como deixar um pequeno e carnívoro inseto comer o corpo dela enquanto ela estava consciente, como ter ela germinando uma semente junto com o hospedeiro crescido, transformando ela numa árvore, eliminando todas as sensações e deixando apenas a habilidade para pensar. De qualquer forma, parece que essas habilidades foram seladas com o Spirit Sword, então não tenho o que fazer. Por ora, eu preciso de tempo. Lenta e cuidadosamente, eu preciso começar os preparativos para minha vingança. Claro, eu tenho que aproveitar o preparo. Primeiro, eu curei por cima o interior da boca dela com a Vedan Green Crystal Sword ao ponto que habilitava a habilidade de falar da princesa. Hey, há algo que eu quero lhe perguntar. Quem irá ouvir um pedido de um monstro como você? Sério, ela é um bom alvo para minha vingança, a princesa Lesia. PFFT, alhalá. O que é tão engraçado? Sabe, você está reagindo exatamente como eu estava esperando. Nunca perca esses sentimentos, porque senão, minha vingança será chata. Enquanto eu estava olhando para baixo, sorrindo e rindo, Princesa Lesia está de novo me olhando com mais hostilidade em seus olhos. Este, lunático. Por quê? Apenas o que diabos eu fiz? O que você fez, apesar de você não saber, eu sei. Eu sei a dor de ser traído. Eu sei a dor de ser enganado. Eu sei o que é ser tratado como um retardado. Eu lembro de toda a dor que eu senti por confiar em todos vocês como um idiota. Eu lembro tudo, Princesa Lesia Aurélia. Gu. Um olhar cheio de ódio como magma queimante e uma voz fria como uma lâmina brilhante. Talvez a princesa não realmente entenda o significado das minhas palavras, mas ela percebeu que eu realmente odeio ela. Agora, nós vamos conversar de novo, mas eu tenho um pedido. Pará, minha mão encarou a princesa. Sem sinal do estado anterior dela, ela faz um sorriso perfeito. Se você não vai ouvir, não tem o que fazer, certo? Me deixa triste saber disso apesar do fato de eu ter curado sua boca por esse propósito, mas se você não quer, não tem o que fazer, certo? Como esperado. Eu não sei de nada. Eu nunca tive um pensamento sobre opor você. NT, não há sinais nenhum explicando que isso é algo diferente, o que eu acho confuso. O que você está? Parece que até agora, mais do que estar perplexa, a ansiedade dela esteve subindo. Ela tem boa intuição. Fumu, seu peito vai ser um obstáculo para escrever. Kiaya. Pare. Quando eu enviei ela voando com um chute, ela acabou de cara para baixo, e eu rasguei em pedaços as costas do vestido dela, expondo suas costas. Mas você sabe o que? A primeira vez que eu te vi, eu pensei que eu vi uma bela garota, mas agora eu não sinto nadinha. É estranho, não é? O cabelo prata radiante dela que vai até seu ombro, seus olhos dourados, seu rosto bem afeiçoado e boas proporções, tudo isso faz ela parecer uma boneca. Assim como um molde, a tão chamada beleza da Aurélia, uma garota bonita. Quando vendo este mundo pela primeira vez, as garotas aqui eram todas mais bonitas do que no Japão moderno, e espiar elas acidentalmente enquanto elas estavam se trocando fazia meu coração saltar. Mas além disso, vendo a aparência delas bem de perto, isso não faz meu coração pular ou se mexer. Tirar à força a castidade de uma mulher, como esperado, as pessoas de outro mundo são feras selvagens e vulgares. O, o que você está dizendo? Com uma personalidade feia, claro que eu vou recusar, não se confunda.
Sua autoconfiança é nojenta. Quando imaginando o que eu disse, isso realmente me deixa enojado ao ponto de vomitar. NT, primeira vez que aparece, abreviação pessoal para Ma que caralhos. Por ser tradutor eu posso fazer isso, se você dizer que você não vai ouvir ao meu pedido, então eu tenho que escrever uma carta ao invés de uma mensagem verbal. Não pode ser. Você vê, uma mensagem verbal seria mais fácil, certo? Mas se você não ouvir ao meu pedido, então não tenho que fazer, então o que eu tenho que fazer é escrever uma carta bacana. Eu dei um sorriso animado, indicando que ela havia adivinhado certo sobre o que eu vou fazer. Agora, você pode por favor ficar parada. Senão, eu não serei capaz de escrever uma letra legal. Não, e já. O que eu havia tirado foi a Fire Spider Leg Sword. NT, espada de perna de aranha de fogo. Uma espada curta com um comprimento de 20 centímetros incluindo a lâmina, a Spirit Sword está tingida com escarlate. Esta é minha segunda vez, esta espada só podia causar um pequeno fogo na primeira vez, então agora para este uso, é adequada. Fanfufufu Uja, Jiaia, está quente. Parei. Enquanto isso, eu estou cantarolando uma canção enquanto esculpia a letra com fogo nas costas dela. Alguém me ajude. Ninguém irá lhe ajudar, como quando você havia planejado cada truque, e para que isso não aconteça, eu esmaguei todos aqui. Apesar de Alesia estar esticando sua mão para os cavaleiros que estão gemendo, todos aqui tiveram as juntas dos ombros e joelhos encarando direções opostas, então eles não conseguem se mover. Apesar deles não terem perdido a consciência, certamente a voz da princesa não alcançou eles, graças aos choros de dor deles próprios quando eles tentam erguer seus corpos. Venha, eu ainda não terminei de escrever nem metade. Afinal, eu tenho que pensar cuidadosamente sobre o que eu farei. Você pode por favor parar de se mover? Eu ri com um sorriso enquanto eu disse isso. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. In this post. Categorize. Capítulo 5 O herói reabre feridas antigas. Quando eu terminei de escrever a carta, isso me colocou num humor agradável, como receber uma estrela dourada, como se todo o resto nesta tivesse sumido. A princesa estava gemendo pela agonia de seus membros esmagados. E ainda, eu não parei de infligir mais dor até ela não conseguir aguentar e perder a consciência um pouquinho. Similarmente, os cavaleiros estavam gemendo devido à quantidade extrema de dor, e antes de tarde, o número daqueles que não conseguiam aguentar a dor aumentou, prestes a largarem suas consciências. O resultado, eles sentiram como se suas cabeças estivessem flutuando e seus eram como aqueles de um peixe morto, se eles desmaiaram ou não, seus gemidos ressonando morreram. Esta sensação, também faz um longo tempo. Tendo completado meu trabalho, eu levantei e notei que minha visão estava desorientada. Era evidente que meu MP foi consumido drasticamente. Enquanto escrevia as palavras com a Fire Spider Leg Sword, eu restaurei o HP de Alesia com Verdant Green Crystal Sword, para que ela não morresse. Apesar da Fire Spider Leg Sword dificilmente usar algum MP, a cura da Verdant Green Crystal Sword consome uma quantia moderada de MP. Abrir status. Ok Kaito 17 anos homem. HP 531545 MP 347412 level 1. Força 224 estamina, 324 resistência, 545 agilidade, 587 poder mágico, 117 resistência mágica, 497. Skills inerentes: Spirit Sword compreensão de linguagem. Skills: Soco LV1 manipulação de magia LV1 Skywalk LV1. Condição: excelente. TSK como foi confirmado, a quantia restante de MP caiu por 20%. Como esperado, o uso excessivo da Spirit Sword foi mostrada no status atual, NT, eu acho que deveria ter gasto bem mais, para ele estar cansado, mas enfim.
Se eu não adquirir skills de recuperação e redução de consumo de novo, eu não conseguirei lutar como eu fazia antes. Devo apenas aumentar meu level antes da hora ou algo assim afinal. 1. Ir. Bem, então. Eu acho que é hora de ir. Como eu praticamente terminei aqui de qualquer forma, eu irei por hora escapar do castelo por hora e ir até a cidade mais próxima, então eu farei alguns preparativos para deixar a cidade. NT, eu só traduzo, são 2 por hora mesmo, ao menos em inglês. É inútil, você não conseguirá escapar deste castelo. E, ela recobrou a consciência. Mais de 500 cavaleiros estão posicionados neste castelo. Você será torturado até a morte. Com as skills de dano e recuperação forçosamente aplicadas simultaneamente, as sensações corporais dela foram temporariamente paralisadas. A voz da princesa Lesia se tornou rouca com a dor. Porque os olhos dela tinham força que me debocha, eu percebi que ela retornou de volta à hostilidade. Como esperado, era a natureza da princesa ter tanta determinação mesmo quando eu havia atormentado ela tanto assim. Ela também ainda estava confusa, e metade disso é provavelmente só uma falsa bravata, mas se ela for dada algum tempo para realmente se recuperar, eu posso ter alguma diversão. Eu estou num humor muito bom. Princesa Lesia, que estava me olhando enquanto eu ponderava em silêncio, gritou para mim enquanto pensava que ela ainda tinha vantagem. O fato é que vocês pessoas selvagens de outro mundo são tão cheios de si. Eu não deixarei você sair tão facilmente, eu matarei você num jeito várias vezes mais doloroso e humilhante do que eu havia sofrido. O olhar dela estava preenchido com o calor brilhante do ódio. É isto que eu queria. Esse olhar que só pode ser alcançado depois de ter reconhecido que ela foi arregaçada. Esse olhar fez ela perceber que era possível empurrar para baixo a dor, a desgraça e humilhação para o fundo. Contudo, bem, se você não chorar, se pendurar e implorar por perdão, então eu não posso lhe ajudar. Já que seu tipinho, um herói, também pode ser útil, então se você fizer um juramento diante de nosso povo como um herói glorioso, você honraria o juramento e juraria lealdade. NT, eu usaria vassalagem, mas é tão incomum que, deixa assim. Sig, uma criança tão mimada, eu estava sendo esnobado como se ela estivesse convencida que ela fosse superior com esse olhar e palavras. Eu olhei para a princesa, e já eu. NT, eu odeio explicar isso, mas é por não saber traduzir isso a ideia é dizer o que ele vai fazer, mas ele corta e vai direto para a ação ou resultado. Ali. Do fundo do meu coração, eu estava verdadeiramente desapontado, eu absurdamente soltei um suspiro exasperado. Antes, eu era ingênuo e facilmente enganado, e isso me entristece e deprime. Eu não tinha intenção de fazer isso, mas mesmo se eu chorasse, me pendurasse nela e implorasse por perdão, esta princesa não me ajudaria. Ela apenas queria confirmar sua dominação ao ver minha figura lamentável, e de qualquer forma, depois que ela me usar, eu poderia ver facilmente que ela estava até a boca com intenção de me matar no fim da tortura. Uma heroína fácil de lidar, ou referida como Chorou-Insan, e o velho eu, que parecia ser um super Chorou-Insan, foi facilmente enganado por esta princesa. NT, nem ideia do que é Choroin como vocês poderão ver nos comentários, me contaram o que é isso abreviação de Chorou-Heroine, que significa uma heroína fácil de lidar e barata, que tudo que o herói fazer ela vai gostar ou apoiar, mas enfim. E de novo, este tanto de dor ainda não saciou mesmo minha sede por vingança. Mesmo quando ela teve pensamentos de me usar, eu ainda não estarei satisfeito em acabar com isso matando ela. Nesse caso, isso não seria bom. Ela ainda tem seus usos para se considerar, contudo, se eu não matar essas pessoas depois que elas me esnobaram, e outros como esta camarada que querem me pisotear, completamente por minha própria mão, meu desejo por vingança certamente não será satisfeito. Há vários inimigos para se vingar, para poder realizar uma vingança satisfatória, levará muito trabalho e tempo com uma pessoa de cada vez. Bem, isto não é legal. Eu posso curtir esta vingança por quanto tempo eu puder. NT, isto não é legal. Japonês e inglês não gostam de usar interrogação.
Imaginando esse momento, o canto da minha boca foi para cima inintencionalmente. O que há com essa reação? Se você pensa que eu estou mentindo sobre os cavaleiros. Eu não particularmente acho que era uma mentira. A invocação do herói é um segredo e deve ser mantido como tal, então como ordenado, há camadas de barreiras à prova de som, barreiras mágicas e barreiras físicas armadas, então até a invocação do herói ser um sucesso, não haverão cavaleiros de fora entrando neste prédio. Como você? É porque eu já ouvi isso uma vez antes. Enquanto a princesa de aparência estúpida encarou em choque, eu recordei a história que eu ouvi na primeira invocação. Então eu vou indo. Os castiçais foram colocados nos pilares em preparação para a invocação, e eu joguei eles de lado. Então, um dos pavimentos de pedra do outro lado da sala de invocação tremeu e abriu, de onde apareceu uma escada levando para uma passagem subterrânea. NT, em inglês está só em invocação, mas fica muito ruim assim. Ninguém sabe sobre essa passagem exceto pelos descendentes diretos da família real, e ainda, por quê? Porque eu ouvi isso antes, não, já que eu sou tão bem informado. Para me enganar, Princesa Lesia também preparou quadrados de magia de teleportação abaixo da sala de invocação para me prender. Princesa Lesia também me contou desta passagem secreta. Perigoso. Eu esqueci que este lugar era perigoso. Talvez porque eu fui capaz de satisfazer um pouco da minha vingança como um prelúdio, eu devo ter quase esquecido sobre este lugar. No que eu estava andando energicamente, um cavaleiro próximo gemeu no que ele rolou como um objeto no chão. No começo, eu ia esmagar você com minhas mãos nuas, contudo, alguém me ensinou um valioso método para esmagar essa garganta esplêndida neste ângulo. Imagino se é possível fazer. Apesar de usar meu MP não será confiável, se for apenas a Fire Spider Leg Sword, então eu provavelmente poderia lhe dar ponto. Então, como eu disse, quando eu criei uma bola de fogo do tamanho de uma bola de ping-pong no ponto inferior da espada, eu joguei ela na boca do cavaleiro e fiz ela estourar. Porque não havia necessidade dele morrer, o poder foi cerrado ao limite, mas não havia gritos do cavaleiro, já que sua boca e garganta foram diretamente queimadas pelo fogo. Opa! Quando eu lhe dei o mesmo tratamento aos outros cavaleiros em seguida, se tornou impossível para os cavaleiros até gemerem. Por último, você, Alesia. Como levará um tempo até nós nos encontrarmos de novo? Você tem qualquer coisa que queira dizer? Seu nome. Me diga seu nome. Apesar que depois disto, não terá qualquer razão para tentar esconder meu nome. Já que meu nome está escrito, na carta. Voz, a bola de fogo foi jogada na boca da princesa. Eu sou chamado Nêmesis Ressurgente. Mu. A qualquer custo, a princesa Lesia não demonstrou fraqueza de dor, e aguentou a dor surgente sem emitir uma voz. Todos os dedos foram removidos e não são usáveis. A garganta não se recuperará por um tempo, e deve comprar tempo suficiente. E então quanto para isto, eu aceitarei. Para compensar pelas coisas que você fez, esses fundos militares. Eu tirei o colar que estava pendurado no pescoço da princesa. Se eu não estou enganado, já que isto está conectado a uma família real distinguida, eu não estarei atualmente com problemas se eu trocar isto por dinheiro. Princesa Lesia ainda me encara deste jeito com olhos fracos. O tormento da presa era agradável. Não de prisão, de caçador-presa. Finalmente, quando um sorriso doce flutuou em meu rosto, eu desci a passagem subterrânea sozinho com um olhar para trás, me sentindo bem sobre os eventos que transpiraram hoje. Enquanto eu trilhei a passagem subterrânea, eu lembrei de algo de um tempo atrás, e minha cabeça começou a ficar fria. Como eu resultado, eu senti a sensação comichosa de uma ferida antiga sendo aberta. Inintencionalmente suspirando, eu soltei as palavras. Eu devia ter pensado mais cuidadosamente no que me chamar. O que diabos é Nêmesis Ressurgente? E ainda mais assim, não era algo que eu queria. Eu pessoalmente cavei uma ferida antiga com o nome Shunibyo, e até eu ter chego na saída,
eu acabei aguentando a sensação que meu corpo queria de se contorcer em agonia. NT, Shunibyo, aquela coisa que normalmente crianças acabam pensando, que envolve poderes especiais e selados, e nomes escrotos. Eu acho que todos devem ter uma noção do que eu quero dizer. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. Capítulo 6. O herói arregaça os rufiões. Tirando o entulho do caminho, eu saí, finalmente chegando em espaçoso e claro ar aberto. Estou livre. Tendo viajado através da longa e escura passagem subterrânea, eu havia finalmente chego ali, onde eu posso saudar o sol. Eu soltei um grito uivante enquanto esticava meu corpo e me banhando em sol. Esses eram os subúrbios das canaletas inabitadas da capital real. Tomando um fôlego profundo próximo da saída da passagem de pedra, o cheiro do brilho do sol estava incorporado nos odores refrescantes da floresta verdejante. Eu vi o sol pela primeira vez em 3 meses, se você incluir minha primeira vez, apesar de nenhum dia ter se passado desde que minha segunda vez começou. Depois de escapar do lugar em que fui morto, Duden, eu continuei me escondendo. Antes, eu não tinha sido capaz de apreciar o sol, que é o motivo de eu ter sido movido às lágrimas quando eu vi o sol. Ah, o sol é ótimo. Depois de ser profundamente movido pelo esplendor do mundo sob o céu azul um pouquinho, uma chave foi ligada dentro da minha cabeça. Meu objetivo foi decidido. Tendo sofrido por todos aqueles caras que me engaram e traíram, e tendo tido minha dignidade pisoteada ao máximo, eu realizarei minha vingança. Isso dito, neste momento, me falta poder, tempo e preparação para fazer isso. Como esperado de um LV1, eu estou limitado a um estilo de jogo sem correção de skill, e minha estamina não é nem de perto suficiente para enfrentar mais de 500 cavaleiros. Por ora, porque somente a princesa e os cavaleiros no palácio sabem meu rosto, eu não preciso ser muito cuidadoso se eu deixar a cidade do castelo, diferente da vez que eu estava sendo perseguido após meu rosto se tornar bem conhecido por derrotar a Maul. Ao menos, não deve haver uma situação onde eu não serei capaz de entrar num restaurante ou hotel, ou mesmo a cidade em si, sem vestir um longo robe para cobrir meu rosto. Virando meu olhar de volta ao sol mais uma vez, eu vi que o sol estava se pondo um pouco. Era aproximadamente 1 hora após meio-dia. Eu pensei de volta à vez que eu fui invocado primeiro. Com a habilidade do mago da corte real, levará provavelmente um dia inteiro para o castelo se recuperar o suficiente para relatarem sobre mim em detalhe. Bem, eu devo ter bastante tempo se eu não desviar o caminho. Eu comecei a andar tranquilamente até a rua principal da capital real e olhei para o cenário da cidade depois de uma longa ausência. Para ser franco, esses residentes da capital imperial eram pessoas que haviam acreditado na declaração do reino e da igreja, e se tornaram hostis. Eu havia realmente pensado que eu poderia querer bater nos rostos deles bem forte como eu fiz com a princesa e os cavaleiros quando eu os vi, mas isso não aconteceu. Talvez foi porque a maioria não tinha relação, membros ordinários da população, e também não incitaram a traição também. Claro, eu não gostava deles ao ponto de pensar naturalmente, seria bom se essas pessoas ficassem infelizes. Se apenas elas caíssem e atingissem suas cabeças numa pedra e se tornassem aleijadas amanhã ou algo. Mas, ao invés de gastar meus recursos neles, eu tinha pessoas que eu queria ainda mais matar. Resumindo, era uma questão de priorizar. Eu pausei meu pensamento vago. A primeira coisa que nós devemos fazer se trata de arranjar fundos de guerra. Sobre isso, eu tinha algo de uma perspectiva. O pesado colar que eu havia tirado da princesa foi mantido no bolso do meu uniforme. Mesmo se nós ignorarmos o fato que este item veio da família real, com um mitril, colorida gema mágica e encantamentos que aplicam alguma correção de agilidade ao proprietário, o valor ainda é bom. Se isto fosse vendido, seria possível obter fundos o suficiente rapidamente. Claro, isso deve ser vendido cuidadosamente. Minha aparência não era nobre em aspecto algum, e para começar com isso, não haviam quaisquer lugares que comprariam este item, nem qualquer lugar de mercado onde isto possa ser vendido. Com essa razão, eu não segui para povo armando a loja encarando a rua principal. Ao invés disso,
Eram os guetos, que ocupavam um canto da capital do reino. Era um lugar onde pessoas suspeitas iam para tirar um sustento. NT. As favelas não me soam muito bem. Eu lembrei que, se eu entrasse no beco apropriado e avançasse na direção deserta, suja, eu iria aparecer num lugar onde eu imagino se é a mesma cidade antes de tarde. As rachaduras e dano às paredes desta casa suja, gasta se destacam, e o cheiro de cocô, mijo e lixo anda por toda a parte, como que para escarnear o conceito de saúde pública. As pessoas sentando na beira da estrada tinham olhos tristes e caídos, ou caso contrário seus olhos brilhavam no que eles olhavam por presa para caçar. Olhos observadores e olhares avaliadores estavam divididos em metade cada, e os olhares ridicularizantes misturados ocasionalmente devem ser novatos aos guetos. Os guetos em qualquer cidade são lugares onde amadores que julgam pelas aparências não conseguem viver muito. Hey, Misha no modelito inusual, por que você está neste lugar sozinho? NT, irmão mais velho, é só uma forma de chamar alguém mais velho. Se você for uma criança e não ter muita diferença de idade, vocês devem conhecer, eu acredito. Oto, isso dá azar, Nisha. Eu temo dizer que tanto os caminhos para frente como para trás estão sem saída agora. Se você quer passar, é senso comum que você seja requerido a pagar um pedágio, certo? NT, esse Oto é aquilo que os japoneses falam enquanto bloqueiam um caminho acidentalmente. Eu sinceramente não estou com saco para pensar numa explicação melhor, e é o contexto daqui. Sorrindo cinicamente rindo, 5 ou 6 pessoas me cercaram. Eu sempre pensei sobre isso, mas este clichê, não, ao invés disso, é legal porque a conversa seria mais rápida. Não tenho o que fazer, eles acham que esta pessoa é um alvo fácil ao me verem sozinho com esta aparência, mas em geral, por qual razão gangues como essa aparecem durante a primeira vez que eu venho nos guetos de qualquer cidade? Eu conheço os guetos de cada cidade em que eu me tornei um bom conhecido, como um fugitivo, eu sei que eles são variados, e as áreas traseiras são convenientes. Então não utilizar os guetos durante a segunda vez é algo que eu não posso fazer, apesar de eu me sentir um pouco exausto com o pensamento de ter que repetir este clichê em toda a cidade. Como eu estou sozinho nesta segunda vez, eu pensei que isto era inevitável, mas para este tipo de desenvolvimento mexer com o coração, está limitado a apenas a primeira vez, ou a segunda no máximo. Mais que isso seria absolutamente apenas incômodo. As pessoas nos guetos pela área rapidamente vazando em medo de serem envolvidas. Uma pessoa só pode viver muito nos guetos por ter ambos inteligência e força. Eu perguntarei apenas por precaução, vocês são meus inimigos. Aya. O que esta galinha perdida acabou de dizer? NT. Esse povo fala cada besteira. O certo seria ganso selvagem, sendo o ganso também tonto, dependendo. Eu fiz o que pude. É mais comum vermos galinhas, não. Escutem aqui, apenas me respondam. Vocês não são meus alvos particulares para a vingança, então eu não ligo se você sair porque também é incômodo matar vocês. O que? Eu pensei que você fosse um idiota ou algo assim por vir até os guetos sozinhos, mas você é um genuíno cretino que se acha. Ele não entende a realidade da situação, este cretino é uma verdadeira presa fácil. NT. Ele usou outra expressão com pássaros. Quando o homem careca, bronzeado que parecia ser o líder rugiu com risada, os seguidores também começaram uma grande algazarra seguindo ele. Rei! Deixe tudo o que tem de valioso e seus bens, então eu não lhe matarei, eu só te venderei como um escravo. Entendo, então está a sua resposta. Vendo que esses rufiões vieram atacando tudo de uma vez, eu fui primeiro e com a Fire Spider Leg Sword, e cortei todos os membros dele debaixo das canelas. Gia! Gia! Subitamente tendo perdido ambas as pontas de suas pernas, o grupo inteiro de rufiões, sem suporte, caíram no chão despavimentado. O que é isto? Dói aí. Gua! O que há com Guka? Como eu odiava ser coberto no sangue das minhas vítimas, eu usei a Fire Spider Leg Sword, que produz uma alta temperatura da espada em si, para cortar, então a ferida é meticulosamente cauterizada e sangue não jorra para fora.
Outra função desta espada é rapidamente transmitir o calor para as coisas com que ela entra em contato. O uniforme que eu estou vestindo agora é o que eu usei como roupa para todo dia durante a primeira vez. Apesar de imediatamente após eu ter partido na jornada, eu fui atacado por bandidos noturnos, e ele acabou sendo ferrado após repeli-los. Eu obter uma espada com o efeito de arrumar roupas após de eu ter sido abandonado e me sentindo para baixo eram memórias amargas. Desta vez deu certo. Abri status. Ignorando os gritos dos rufiões por trás, eu chequei meu status. Ok Kaito 17 anos homem. HP, 531545 MP, 75412 level, 1. Força, 224 estamina, 324 resistência, 545 agilidade, 587 poder mágico, 117 resistência mágica, 497. Skills inerentes, Spirit Sword compreensão de linguagem. Skills, Soco LV1 manipulação de magia LV1 Skywalk LV1. Visão noturna LV2 Haste LV1. Condição, excelente. NT, haste a pressa, por assim dizer, é algo de acelerar, de aumentar a velocidade mas significa pressa. Como esperado, eu fui capaz de obter a skill haste. Eu devo ter obtido visão noturna quando passei pela passagem subterrânea. Como o nome diz, a skill visão noturna me permite ver no escuro, e a skill haste me permite temporariamente aumentar meu nível de agilidade por imbuir magia nas minhas pernas. Para ser honesto, logo quando eu comecei esta segunda vez, em outras palavras, algumas horas atrás, quando eu segurei o pescoço da princesa, eu também usei isso quando eu tentei passar pelo cavaleiro, eu falhei e senti um pouco de um rebote no meu pé. Se eu tivesse sucedido, uma queda de HP não deveria ter ocorrido, então eu provavelmente não adquiri haste. Apesar de eu não ter recuperado HP porque eu não descansei, meu HP que eu estava recuperando através da passagem do tempo havia se recuperado para cerca de 30% ou por aí, mas como haste foi usada, 20% foi gasto. Será difícil de treinar esta skill depressa com seu largo ritmo de consumo. Contudo, como minha magia não foi consumida toda de uma vez, não pareceu desagradável, mas de acordo com meus sentidos, não foi nem um quarto de um dia desde que a segunda vez começou. Mesmo quando eu entendi tudo isto na minha mente, a inabilidade de usar as skills que eu havia tratado como uma extensão dos meus próprios membros era uma sensação que eu não estava acostumado de forma alguma. Não corra. Você não é o líder. GYA. Tendo perdido seus pés, com Fire Spider Leg Sword eu arranquei os braços do rufião que tentou fugir ao se rastejar. Guaa, está quente, guaa. Isto está tudo bem, não me encharcando em sangue jorrando é um ponto alto. Enquanto eu estava casualmente dizendo isto, eu observei o homem que ainda estava gritando, mesmo agora. Diferente de quando ele foi cortado, o homem cujas feridas foram cauterizadas enquanto sendo esfaqueado soltou lágrimas, muco e saliva devido à dor de ter seu corpo queimado. Se eu não produzir uma bola de fogo, maioria da minha magia não será consumida, não há tamanho de lâmina, então é fácil de cuidar, e acima de tudo, há pouca perda de sangue, então ele não morrerá facilmente. Até agora, eu só usei ela ao ponto de fazer carvão, mas com isto, é uma Spirit Sword conveniente. Monstro. Quando eu ri em bons espíritos, os rufiões petrificados molharam suas calças com rostos terríveis. É uma imagem imunda. É diferente para eles, mas mesmo quando eu vejo aquelas expressões suas, sabe? Ainda, meu alvo de vingança são aqueles que me traíram diretamente da última vez. Mesmo que eu espancasse aqueles caras, eu não estaria nem um pouco feliz. Tanto faz, até mais. Dizendo apenas isso, eu infundi magia na Fire Spider Leg Sword e sem reservas cortei nos pescoços deles. Com o movimento da espada, o cheiro de carne queimada se espalhou e sons de pingo ecoaram. Bem, eu acho que é hora de ir. Resmungando para mim mesmo de tal maneira,
Deixados para trás naquele beco estavam corpos que tinham faltando suas partes abaixo das canelas e acima de seus pescoços, pés de donos desconhecidos, e rostos marcados em expressões aterrorizadas com feridas queimadas até que ficassem torradas. Sobre o autor da postagem. Se autores posts. In this post. Categorized in domino Yusha. More posts. Nos siga. Discord. Instagram. Nos apoie. Apoio.